Bom dia! Tudo bem, pessoal? Então, saí lá do nível intermediário para fazer uma coisa um pouquinho diferente com vocês, né? Vou estar dando a aula sobre a lição 15, a vida matrimonial, do livro de Cantares. E para dar aula eu chamei quem? A tia Tássia, que vocês conhecem muito bem, né? Das aulinhas dos bebês, para que a gente possa fazer essa conversa, essa aula, fazer essa manhã um pouco diferente, tudo bem? Antes da gente começar, nós vamos louvar um pouquinho, tá? Vou passar agora um louvorzinho para a gente entrar no clima e já a gente volta com a aula. Eu quero ver todo mundo juntinho, tá? Bota os casais juntos hoje, hein? Para todo mundo aprender junto. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência ouvir sua voz. O que será que Meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Os dois agora somos um e bate um só coração. Juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que ele lembrou quantas vezes de joelhos a ele eu orei? Me abençoou. Deus me abençoou.
Muito bem, irmãos, voltamos. Espero que tenham gostado do louvor. E agora a gente vai para a lição de fato. Muito bem. Hoje a gente vai estudar a lição 15, a vida matrimonial. E essa lição ela está dentro de um texto aqui, no capítulo 5 de Cantares, dentro do versículo 2 até o versículo 9. Nós vamos estudar esse trecho, vamos entender o que é que a gente consegue absorver com ele. E olha só que interessante, a Tássia está com a versão da linguagem de hoje e eu estou com a versão corrigida. Isso vai ser bom porque vai ter momentos que a gente vai comparar as versões para entender melhor, para pegar algumas especificidades mais interessantes, tudo bem? Então, muito bem. Eu vou ler só o versículo 2. Diz assim: Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouve a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Muito bem, agora vocês vão escutar o versículo 2 na linguagem de hoje. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater na porta. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Muito bem, ficou mais fácil, né? Tá mais simples, né? Mas tem coisas na versão corrigida que a gente vai usar e tem coisas aqui que a gente vai usar na linguagem de hoje que vai ficar mais fácil. Mas o que está acontecendo, né? E o que foi que vocês viram até agora com as aulas da irmã Toinha, com o Deverson? O que foi que vocês aprenderam? Salomão e a Sulamita, eles já noivaram, né? Na verdade passou pelo cortejo, namoro, noivado, o casamento, né? E o casamento foi a lição anterior e parece que agora já está acontecendo alguma coisa. Eu queria só alertar para a gente ter cuidado com não pensar que as coisas são tão sequenciais. A gente não sabe o intervalo de tempo em que aconteceu o casamento e vai acontecer esses fatos aqui no capítulo 5. Pode ter passado anos, meses, a gente não sabe, tá? É importante que a gente não pense que é tudo muito uma cronologia uma atrás da outra, tá? Muito bem, então já aconteceu isso, eles casaram e se depararam com uma situação. O que está acontecendo aqui, né? A Sulamita, pelo que a gente viu, ela estava dormindo. Nada demais. E aí diz que o coração dela velava. Na minha versão diz, mas o coração dela velava. Na versão de Tássia diz o que, Tássia? Pode repetir? Que o coração dela estava acordado. Gente, é interessante a gente pensar o seguinte, né? Como eu disse, no capítulo anterior eles acabaram de casar e tudo, então tem tudo a mostrar que é um casamento perfeito, né? Parece que a sequência de cantares vai ser sempre tudo mil maravilhas. Mas aqui a gente vai ver que o casal ele enfrentou o primeiro problema. E qual é o casal que não enfrenta problema? É verdade. A gente enfrenta problema também, a gente enfrenta algumas dificuldades. Ainda mais assim, no início do casamento. Os primeiros anos é um pouco bem mais difícil para o casal, porque eles estão começando uma vida juntos, né? Uhum. Então eles vão se conhecer, por mais que eles estivessem namorados assim há muito tempo, mas a intimidade do casal só se tem quando realmente casa. E aí que vem as diferenças, né? Um do outro. Sim, e assim, esse texto justamente eles vão enfrentar o primeiro problema, tá? E esse problema é um dos males que afetam os casais de hoje, que é a indiferença. Tem vários problemas que afetam os casais hoje, mas a indiferença, que é o que a gente vai ver aqui, é algo que é totalmente destrutivo dentro de um casamento. E aí vocês podem pensar o seguinte: então
ela tá acontecendo. O que está acontecendo em relação à indiferença? Primeiro, vamos entender a diferença de indiferença e apatia. Né? É importante a gente ver essa diferença. Eu trouxe aqui algumas definições em relação, por exemplo, primeiro a apatia. Apatia, né, ela é formada por duas palavras, originadas do grego. O a, que é um antecedente, uma negação, e o patos, de patia, que é emoção. Então, seria uma pessoa sem emoção, uma pessoa sem sentimentos. Né? Indo mais além, eu me encontrei no dicionário técnico de Medicina e Saúde de Louis Ray. Ele define a apatia como sendo algo psiquiátrico e que diz o seguinte: é um estado caracterizado pelo desinteresse geral, pela indiferença ou insensibilidade aos acontecimentos, falta de interesse ou de desejo. Tá? E ele caracteriza isso como algo psiquiátrico. Tudo bem, isso é apatia. Indiferença. Também trouxe algumas definições para indiferença. Ela está associada à insensibilidade, ao desapego, à frieza. E até trouxe um ditado popular. Esse ditado ele diz o seguinte: a indiferença é a resposta mais dura, mesmo quando esperamos pouco. A gente precisa entender nesse texto que a gente vai analisar se Sulamita está num processo de apatia ou se ela está num processo de indiferença. E a gente ainda nem viu por que a indiferença, né? A gente nem analisou de fato. Mas é importante a gente entender, ela estava com um processo de apatia ou indiferença. E já adianto que é o processo da indiferença e é esse mal que destrói os casamentos. É verdade. Vamos seguindo. Então a gente estava no versículo 2, em que dizia que ela estava dormindo. Na minha versão fala, mas o meu coração velava. Na versão de Tárcia falava que o coração Estava acordado. estava acordado. O que estava acontecendo aqui? Sulamita estava dormindo. Mas não num sono bom, tranquilo e profundo. Era um sono agoniado. É aquele que você dorme e não dorme. Dorme e os pensamentos vêm, você não se concentra. É uma agitação. Na verdade, a palavra velava, a essência dela, o significado real dela, é um processo de agitação. Então ela dormia sob um processo de agitação, uma agonia, ela não estava bem, né? E aí eu dou uma pausa para a gente refletir o seguinte: quantas vezes a gente não dorme agitado, né? Quantas vezes a gente não dorme agoniado, Preocupados, né? Com alguma coisa que nos deixou assim durante o dia. E aí não é um sono tranquilo, não é um sono profundo. E aqui a gente vê essa mulher, né? Com esse sono, com essa falta de sono, com essa agitação para dormir. E aí a gente vai ver mais para frente o porquê ela estava desse jeito, né? Por que será que hoje os casais não dormem mais tranquilo? O que está acontecendo que marido e esposa dormem sob um processo de agitação, sem um sono tranquilo, às vezes virado de costas um para o outro, né, numa concentração tal que nem se toquem na cama. Porque se tocar, pega faísca, né? Então, o que está acontecendo? E às vezes a gente tem que parar, refletir e dizer assim: o meu sono é um sono tranquilo ou é um sono em que eu velo à noite sob uma agitação profunda? Isso a gente tem que refletir. E a situação aqui do Sulamita era um sono agoniado, uma agitação. Até que de repente Salomão chega e desperta ela. Desperta porque ele bate na porta, ele mexe na porta e ela escuta. E ao escutar, né, ela já dá aquela... Ela já estava dormindo bem, ela dá aquela acordada. E o texto fala que a voz do meu amado que está batendo. Ele chega batendo na porta, tentando entrar. E ele vai destilar para ela alguns versos de amor, algumas poesias. Palavras de carinho, né? Justamente. Vamos ver aqui na linguagem de hoje. Quais foram as palavras que Salomão disse?
Deixa-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Aqui, né, ele muito carinhoso, né, ele com palavras doces, né, chama de minha querida, de meu amor, né, de minha pombinha, como a gente viu nas mensagens, nas lições anteriores, né, uma pombinha sem defeito. Então, assim, ele exalta a esposa dele, a beleza dela, o carinho, né? E às vezes falta muito isso no dia a dia, né? Dos casais. Não estou dizendo que a gente é perfeito, não, Não. né? Mas o nosso dia a dia, as preocupações com o filho, com financeiro, deixa a desejar, né? A gente esquece as palavras carinhosas, a gente esquece de dizer eu te amo, de ser gentil, de tirar uma mesa, também é uma atitude de carinho, né? Diz assim, não, meu amor, pode deixar, eu ponho uma mesa, eu tiro a mesa, eu tiro a toalha de cima da cama, né? Eu lavo a louça para você. Isso também é um gesto de carinho. E aqui ele usou as palavras para demonstrar o amor que ele sentia por ela, né? E vocês sabiam que esse versículo, na verdade, esse trecho, quando ele fala, ele destila essa poesia, essas palavras bonitas, Cantares é cheio dessas porções, né, em que Salomão sempre está falando palavras bonitas, mas vocês sabiam que nesse momento se reconhece que aqui é o ponto mais alto em que Salomão fez a maior declaração para ela, fez a maior poesia no meio de uma situação turbulenta. Não foi nem no noivado, durante o casamento, foi aqui. Tá? É reconhecido como a maior declaração dele pra E ela. quando a gente está numa situação de estresse com nossos maridos, né? É difícil a gente tirar muitas vezes palavras bonitas, né? A gente tem vai ter um pouco de dificuldade de falar isso. E ele não, né? E ele teve essa sensibilidade, mas foi aí que ele amoleceu o coração dela, né? Pois é, até agora o que a gente sabe ela estava dormindo, agitada, ele chega, ela desperta, ele destila essas palavras para ela, essa declaração, tentando entrar em casa. Vamos para o versículo 3. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Muito bem. Não é à toa que o texto fala que ele chega com a cabeça cheia de orvalho, né? Sabe-se que na Palestina o orvalho, o sereno da noite, ele é muito mais intenso e mais denso do que abaixo do hemisfério sul, né? Então, realmente, se ele chegou molhado, ele passou muito tempo fora de casa à noite. No sereno. O texto não fala onde ele estava, o que ele estava fazendo. Bem, isso não é importante. O importante é que depois de muito tempo fora de casa, ele volta. Ele volta com aquele desejo de ver a amada, aquele desejo de querer vê-la, e ele recebe a primeira indiferença dela. Ele chegou numa hora inconveniente? Provavelmente. Existem teorias que dizem, não, esse texto fala de uma situação em que eles brigaram, Salomão saiu e voltou, ela ainda estava com raiva. Não existe comprovações disso, mas imaginemos que for. Vamos imaginar que eles estivessem com raiva, ele voltou, ela ainda está com raiva. Mas ainda não é desculpa. Sulamita, quando escuta que ele chega, e ele quando vai tentar abrir a porta, ela já joga as primeiras palavras de indiferença para ele. Isso fez toda a diferença ao receber o amado dela. Toda a diferença. E aí, nós temos que ter esse cuidado com as palavras, né? Mais uma vez eu falo, as palavras
elas dizem tudo, né? Então, elas não voltam mais atrás. Então, assim, vamos pensar, vamos nos policiar, né? Antes da gente estar falando. Porque aí depois que fala, minha irmã, meu irmão, não tem mais volta. Então, assim, vamos ter esse cuidado, essa sensibilidade, né, de demonstrar esse amor nas palavras. E aí ter o cuidado, né, de a gente não magoar nossos esposos, né, nossas esposas. Então, assim, vamos ter essa sensibilidade que ele teve e ela não teve, né? Ela não teve. Ela já foi um pouco mais rude, assim, né? Sim, na verdade, ela deu desculpas vãs. Na verdade, foram desculpas superficiais, porque ela fala, já tirei a minha roupa, eu vou ter que vestir de novo, né? Eu vou ter que colocar a roupa para ir abrir a porta para você, eu vou ter que sujar os meus pés. A gente tem que entender que na época não tinha piso bonitinho como a gente tem em casa, né? A cerâmica limpinha, que você pode andar descalço. E se eles andassem um pouco que seja, já sujavam os pés de terra, de qualquer outra sujeira que tivesse. E a gente tem que ver assim, pensando nisso aqui, né? Muitas vezes nossos maridos viajam, né? Eu digo às vezes, Daniel viaja, aí ele chega de madrugada e bate na porta e abre aqui, sério, tem que abrir mesmo. Não, eu já tô de roupa de dormir, já tomei banho e não tem prazer de recebê-lo. E isso a gente aprende, porque isso que você está falando já aconteceu com a gente. Já aconteceu de eu chegar tarde, 1h da manhã, o voo atrasou, cheguei super tarde, e aquele anseio de chegar em casa e falar, oi, eu cheguei, e ela, tá, vou dormir. Então você sentiu aquela indiferença, nossa, eu já vim todo... Já passei a semana toda viajando, quando chego em casa eu não sou bem recebido, né, amor? Então, a gente já passou por isso. Eu já com certeza. A gente já passou por isso. Os casais passam por isso. A questão a gente tem que aprender a nos corrigir. Isso. A gente, agora é isso que vocês estão assistindo e tudo, que leva em consideração e que sirva como aprendizado. Tá? É verdade. Mas vamos seguindo. Versículo 4 agora, né? O meu amado meteu a sua mão pela frecha da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Muito bem. Salomão chegou, tentando abrir, falou aquelas palavras bonitas, né? E ele está tentando, ele coloca a mão pela frecha da porta, né? As portas, na época, elas tinham um vão que você era capaz de colocar toda a mão por dentro para tentar abrir. E ele não estava conseguindo abrir. E a minha versão, ela é bem mais romântica, né? Digamos assim. Diz assim: o meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu, né? É bem mais romântico, né? Ela já viu que ele estava ali, então o coração dela já ficou ansiosa, né? Para ver ele, já estremeceu, já balançou. E é isso que a gente tem que ter no decorrer dos anos de casamento. A gente vê aí a irmã Toinha, né, e o pastor, esse amor, no bom sentido, esse fogo, assim, né, que incendeia, que passa pra gente que somos jovens casados, né, que não importa o tempo de casado, né, como ela diz, quanto mais passa, mais amor tem. Então, assim, o seu coração está estremecendo pelo seu marido? O coração dele está estremecendo por você ainda, né? Então, assim, bate aquela ansiedade, aquele frio na barriga, né? Então, assim, é importante que o nosso amor não esfrie, né? Sim. Seja aquecido. Mas mesmo assim, Sulamita, ela ainda estava indiferente. Ela ainda estava, sabe... Brava. Ela, mesmo o coração estremecendo, poxa, meu amor está lá fora, mas ela segurando aquela indiferença, né? Orgulho. Fazendo o papel das mulheres, né? De ser dura e tudo, aquela coisa toda. E a gente vai para o versículo 5. Eu me levantei
para abrir ao meu amado. Bem, depois de tudo isso, ela cria coragem e vai se levantar. Tá, tudo bem, vou me levantar e vou abrir a porta, né? E as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Meus irmãos, a gente chegou aqui num ponto tão importante e tão crucial, que vocês não têm ideia. Olha só o que está acontecendo aqui. Ela se levantou, né? Depois que Salomão recebeu aquele primeiro contraste, né? Puxa, eu pensei que eu ia receber a minha amada. Que ia ser bem recebido, né? E aquela felicidade, não, ele recebe aquela indiferença. E aí, nesse momento, vem a reação nossa dos homens, né? A nossa reação é ficar bravo, ficar com raiva, e começa uma briga. E muitas vezes a gente começa uma briga insana, uma briga sem sentido, sem explicação. Às vezes não sabe nem por que está brigando. E Salomão, ele tinha tudo para fazer isso. Ele era rei. E por ser rei, ele podia entrar aonde ele quisesse, ele podia fazer o que ele quiser, ele podia estar com quem ele quiser. E se ele queria abrir aquela porta, alguém tinha que, de alguma forma, arrumar um chaveiro, não sei de onde, de Jerusalém, e abrir aquela porta. Mas olha que sabedoria que Salomão nos ensina. Ele não abriu a porta. Quando o texto fala que as mãos dela destilavam mirra, mirra é perfume, vocês conhecem muito bem, tá? Usado para as fragrâncias. Salomão colocou perfume na fechadura da porta. Por que ele fez isso? Era uma cultura na época, quando o amado queria dizer para a amada que ele passou por ali, ele deixava aquele perfume que só ela saberia, né? O aroma, e ela ia dizer, meu amado passou por aqui. Então ele fez a mesma estratégia. Ele não bateu na porta, não brigou, não xingou, não gritou, não chamou um chaveiro para derrubar a porta. Ele passou perfume e foi embora. Aquela mulher, naquele momento em que ela abriu a porta aqui, cadê ele? E ela olha a mão toda cheia de mirra, né? De perfume. Aquilo quebrou Sulamita. Aquela indiferença que ela destilou em cima dele, ela está começando a sofrer as primeiras consequências. Agora, se coloque no lugar dessa mulher, o quanto ela não sofreu. Porque com certeza a mirra que ele usou, ela conhecia de momentos íntimos deles. De momentos que só ele sabia, aquele perfume deve ter levado ela para as lembranças mais íntimas dos dois. E aí, muitas vezes, nós como casados, né, temos alguma coisa, um gesto, algum objeto, um carinho, que faz a gente lembrar do outro, né? E assim, do que mais você, mulher, você, o homem, lembra dos gestos que um ou outro fazia, que faz você voltar lá no tempo do namoro, né? Que faz você lembrar e dizer, nossa, eu amo o Daniel por causa disso, né? Eu amo, o Deverson ama a Elô por causa dessa atitude dela, e a Elô ama o Deverson por causa dessa atitude dele. Então, assim, o que é que faz vocês lembrar que esse amor está ali, né? Qual é os gestos que faz você lembrar, dizer assim, aqui, e o que ele fez, né? Ele colocou perfume, mirra, uma sensibilidade de quando, se ela tocasse ali, ela ia sentir esse amor, o coração dela ia estremecer de paixão por ele, né? E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Eu lembro que, assim, a gente quando começou a namorar, a gente começou com cartas, com cartõezinhos, né? Isso aí, toda vida que eu vou mexer nas minhas coisas antigas... Ela tem uns cartõezinhos até hoje. Ele também tem, tá? Ele também tem. E aí, quando eu revejo esses cartões, aquelas palavras, me faz lembrar daquele momento íntimo de namoro, de noivado, e enche meu coração de amor, de alegria. Então, assim,
atividadezinha já de agora, vocês lembrarem o que o outro fazia que traz esse carinho, traz esse amor, que o coração fique acelerado, né? Que traga aquele amor. Então, aqui nesse contexto, né? Ele trouxe para ela perfume. Então foi aí que ela se tocou. Nossa, é o meu amado, eu o amo, eu desejo, eu quero, é o meu marido, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente não sabe a causa de certos atritos dentro de casa. É verdade. Às vezes a gente não sabe como começou, o que causou. Às vezes a gente até sabe, né? E já faz tanto tempo e a gente prefere ficar remoendo aquilo, sabe? Alimentando. Mas eu vou dizer uma coisa. Esse tipo de coisa é tão perigoso. E se chegar ao ponto da indiferença, a indiferença ela pode causar um dos graves problemas que a gente tem hoje no casamento. É verdade. Porque se eu transfiro total indiferença sobre Tássia, a partir desse momento eu estou totalmente indiferente com ela, ela não tá, ela tá sentindo falta daquele afeto meu, daquela aproximação, ela não tem mais. Naturalmente, o que ela vai fazer? Ela vai preencher isso, ela vai preencher essa falta de afetividade de alguma forma. Uhum. E muitas vezes que acontece isso, né, é quando a mulher se sente sozinha em casa, e aí vem o adultério, né? O adultério é uma das principais coisas, porque se o homem sente a indiferença, né, e na cultura mais machista, é normal que ele saia de casa e vá buscar isso com outras mulheres e tal, mas a mulher também faz. Então, se ela se sente indiferente, se ela não se sente mais amada, de alguma forma ela vai buscar esse amor em algum outro lugar. Seja em objetos, compras, né, academias e várias outras coisas, não é só adultério. Não, esse amor pode ser preenchido de várias maneiras, né? E aí colocando o amor que é do esposo, do marido, colocando outra coisa no lugar, porque ela não tem casa, né? Ela não tem esse carinho, ela não tem essa dedicação desse homem, né? Então, e vice-versa também. Sim. Porque a mulher também, o homem também pode se sentir assim, né? Mas assim, o homem fica mais difícil para eles, né? Porque eles precisam de nós mulheres, né? Digamos assim. E assim, é muito importante a gente pensar né, que ele se sentiu excluído, né? Nessa parte, ele se sentiu excluído da vida dela nesse sentido. Marido, esposa, não importa o que foi que vocês passaram, não importa o que causou, mas se hoje existe alguma centelhazinha de indiferença, aniquile isso o quanto antes. Em nome de Jesus. Porque isso destrói e isso é a pontinha para gerar outros problemas. Tá? Uma das coisas que a gente pode estar fazendo, que eu e Daniel a gente fez, quando a gente falou da outra vez, foi quando a gente decidiu ler junto a palavra. Orar junto e ler orar. junto. Porque a gente não tinha essa prática, né? Então, assim, isso faz que o casal se achegue mais, né? É a união entre eu, Daniel e Deus, né? Então, assim, quanto mais a gente tá distante um do outro, mais tá distante de quem? De Deus. Quanto mais perto de Deus, mais perto nós vamos estar. Lembra daquela simbologia da pirâmide, né? O marido e a esposa estão ali na base, e quanto mais eles vão se aproximando de Deus, mais eles também vão ficando juntos. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu me distancio também do meu cônjuge. Sim. E não é à toa que eu estou batendo a martelo aqui, dizendo que a indiferença ela é totalmente prejudicial. Sulamita aqui deve estar sofrendo algo terrível na cabeça dela. Tá? Olha o remorso, a agonia, tudo que ela está sentindo. Poxa, o meu amado, eu fui indiferente, ele foi embora.
Por causa... de besteira, né? A gente pode, eu digo nós mulheres, porque a gente se sente, a gente fica chateada com besteira mesmo, né? Não é à toa. Então, assim, por causa de uma picuinha, de uma coisinha que pode ser resolvido ali com perdão, com um pedido de desculpa e chegar a dizer assim, ô meu amor, me perdoa, me desculpa, eu não vou fazer mais. Não, pelo contrário, ela preferiu o quê? Alimentar aquilo dentro dela, né? E aí vai chegar ao ponto que, né, amor, que a gente vai... Sim. Vamos seguindo. A gente vai ler agora o versículo 6. Vamos ler na versão da linguagem de hoje, essa parte. Diz assim: então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Salomão, que já tinha ido, né? Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei-o, porém não pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Chega um momento que a gente fala ou faz certas coisas que não tem mais volta, né? Às vezes a gente fala ou faz e já aconteceu e não tem E mais aí é onde a gente se arrepende, né? É onde a gente diz assim, ai meu Deus, por que eu fui falar aquilo, né? Por que eu agi daquele jeito? E muitas vezes, meus queridos, não tem mais jeito mesmo, né? Não volta mais, não volta mais. A palavra, quando ela é falada, ela não volta mais. O ponto-chave é esse, é cuidado com as palavras. E aí você vê aqui, né? Quando ela decidiu abrir a porta para ele já não estava mais ali, né? Ele já não estava mais ali, o marido dela, o amado dela. Então, agora a gente vai para o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Isso é para vocês terem uma noção como... é como aquele versículo que diz, né? Um abismo chama outro abismo. Sulamita sofreu o primeiro baque em relação ao pecado da indiferença dela, né? Que foi todo esse sofrimento psicológico, essa agonia, meu amado foi embora e agora... Isso vai acarretar vários outros problemas que vão vir pela frente. Versículo 7. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e me feriram. Tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Muito bem, Sulamita se aperreou, ficou naquele processo, naquele sofrimento todo, e ela sai desesperadamente atrás de Salomão. Provavelmente ela não estava com as roupas adequadas, né? Ela estava de lingerie, né? Deve ter só colocado algo por cima e saiu desesperado à noite, procurando por ele. O que isso vai gerar? Lá em Provérbios, capítulo 7, mais ou menos versículo 10 ao versículo 18, fala sobre a questão da vestimenta das prostitutas e o quanto elas conseguem fisgar os homens e tudo por causa do quê? Do perfume que elas passam, das roupas chamativas, né? E era normal na época, quando se via uma mulher vestida assim mais vulgar e perfumes muito fortes, né? Sabia que era uma prostituta, né? E sabia que ela estava pronta para satisfazer os homens que passavam por ali. Sulamita sai desesperada correndo atrás de Salomão no meio da noite, não estava bem vestida adequadamente, e os guardas da cidade, quando viram, provavelmente ela deve ter entrado em locais que não seriam adequados para uma prostituta, e ela já recebe os escárnios dele. Ela é segurada, apanha e tudo. Eu acho que depois de que eles ferem e tudo, é que vão perceber que era ela, né? E aí ela já tinha sofrido todos os escárnios, já sofreu... machucada já, isso, né? já foi machucada pelos soldados e tudo. E o que é que isso levou? Um abismo levou a outro abismo. Agora a Sulamita está machucada, sofreu uma humilhação, né? Sofrida lá pelos guardas. Quase sendo
machucado no sentido sexualmente falando, Sim, né? de repente, sei lá, um maluco passa e pensa que ela era uma prostituta e força ela. Então, olha só que situação a Sulamita gerou por causa de uma atitude dela. Uhum. Isso é a mesma coisa com a gente. As consequências virão. A gente faz coisas que vai acarretando outras piores e a gente está às vezes no meio de um lamaçal porque a gente mesmo criou. A gente está numa lama em que a gente mesmo foi lá da terra, molhou a terra e ficou os pés lá. Às vezes é culpa nossa mesmo que geramos isso, né? E como casal, né? Como ele está falando aqui. E assim, é muito importante a gente perceber onde começou, né? Onde começou essa indiferença, né? E quando começou, para que a gente possa ter essa sensibilidade de dizer assim, epa, eu já olhei meio assim pro meu marido hoje. Então, assim, eu vou me policiar. O que eu estou fazendo com isso? É em relação a tudo. É a questão conjugal, emocional, financeiro, decisões, né? Porque aqui eles já começaram uma vida de casados, né? Já passou a lua de mel, né? Como a irmã Toninha falou, né? A lua de mel tem que existir sempre, tem. Mas a vida cotidiana começou para valer. Vai vir as antipatias, vai vir mesmo as indiferenças, porque são duas cabeças totalmente diferentes. Mas tem que ver que entre essas duas cabeças tá Deus, tá o Senhor, né? Como fala o versículo, cordão de três dobras. Então, assim, nós temos que ter essa sensibilidade. A nossa lâmpadazinha tem que acender. Quando a gente começar a perceber que a gente está olhando meu troncho, né? Para o nosso marido, por causa de uma atitudezinha besta, né? A gente, não vou por aí, porque esse caminho me leva essa aqui, a ruína, né? Me leva a tomar uma decisão que a gente não quer tomar. E olha só, essa humilhação que Sulamita passou pelos guardas, né? Todo esse sofrimento, esse machucado que ela levou, foi público. Olha só o que diz o versículo 8. Lê, Né? por favor, Tati. Prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Né? Ela aqui falando para as mulheres de Jerusalém. Quem é essas mulheres? Veja só, ela sofreu aqueles escárnios, né? Os guardas, provavelmente, quando tirou a capa, Viu que era a rainha? a esposa de Salomão, né? Devem ter se afastado, mas isso já causou um tumulto, já deve ter chamado a atenção de várias pessoas e gera aquela plateia, todo mundo assistindo aquela situação, e ela, naquele processo de humilhação, machucada, tudo. Tentando se proteger, né? Pois ela olha para as mulheres de Jerusalém, as moças, as casadas, né? Ela olha para elas naquele desespero e ela fala justamente o que está dizendo: prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem isso, se vocês encontrarem o Devolvam, meu né, amado. para mim, né? Olha só que situação. E ela diz assim: porque eu estou morrendo de amor. É incrível como esse capítulo 5, às vezes, ele remota coisas que já aconteceram. Tá? Essa situação da Sulamita procurar, por exemplo, Salomão, isso já aconteceu antes. Ela também já tinha saído por Jerusalém procurando ele, ainda quando não eram casados, mas ela não tinha apanhado, não tinha sido levado escárnio dos guardas. Não, ela procurou. Agora não, a situação é igual, só que agora num processo de humilhação. Mais grave, né? Quando ela fala morrendo de amor, ela também tem usado essa mesma expressão quando ela estava esperando o momento do casamento. Uhum. Lá em Cantares 2 versículo 5, ela usou esse mesmo texto, essa mesma expressão, morrendo de amor, mas com outro sentido. Lá era o sentido em que a Tássia vai ler já pra gente. Lá ela estava usando já no sentido de
morrendo, ela estava passando por, como é que eu digo, por vontades sexuais, né? E ela morria de amor porque ela queria muito se entregar sexualmente ao seu amado. E até diz que o que acalentava, onde ela encontrava força e o que acalmava ela para ela esperar pelo momento do casamento, que é o momento certo em que tem que ter a entrega sexual, e a gente não tem que ter nenhum problema de estar falando sobre isso, porque é bíblico. Então, ela ia encontrar essa calma, esse alento, era com maçãs e passas, né? Que eram alimentos afrodisíacos, então era aquilo que acalmava ela. Então vamos comer umas maçãzinhas. Na aula de hoje aprendemos que maçãs e passas são bons afrodisíacos, hein? E ela usa a mesma expressão que ela usou lá, o versículo 5. Ó, tragam passas para eu recuperar as minhas forças e maçã para me refrescar, pois estou desanimado de amor. Desmaiando de amor, desculpa. É a mesma coisa, desmaiando, morrendo de amor. Ela estava num desespero, numa agonia, para se entregar para o amado. E as maçãs e as passas que traziam o alento para ela. Aqui ela também usou a mesma expressão, morrendo de amor. Mas não era maçãs e passas que iam aliviar ela. Uhum. Agora era quem? Era o próprio Salomão, eram os próprios braços do seu amado. Que ela buscava desesperadamente. E fica a pergunta, você está morrendo de amor pelo seu Pois marido? como é que tá esses morrendo de amor? A gente Pergunta aqui, Daniel, você está morrendo? Sempre estou morrendo de amor. E isso é fato, porque o tempo vai passando no casamento e esse morrendo de amor parece que vai diminuindo. Em vez de aumentar, não, diminui, né? Como a irmã Toninha fala, né? Dela parece que está sempre aumentando. Então, é isso, porque é o dia a dia. A gente começa a se conhecer e a gente começa a ver o quanto a gente está ligado um ao outro, né? Eu sempre lembro, assim, dos meus pais, né? Painho, ele sempre saiu para trabalhar e quando ele saía para trabalhar, ele já deixava o misto quente, né, pronto para amanhã e o café da manhã na mesa, já tudo prontinho para quando ela quando ela acordar, tá lá. Ainda deixava a pasta na escova de dente para ela. Eu via muito isso. E assim, a gente tá fazendo isso, tendo esse carinho, né? Tá morrendo de amor a esse ponto, traz justamente a questão de a gente cuidar um do outro, né? E assim, eu vi aquilo e veio a minha memória, né? Eu sempre penso em relação a isso, eu sempre olho para eles, né? Então assim, nós pais estamos também demonstrando esse amor, essa vivência também para os nossos filhos. Sim, os nossos filhos vão passar isso futuramente, né? Quando eles casarem, eles vão lembrar, eu lembro que meu pai fazia isso com a minha mãe, eu lembro que a minha mãe fazia isso. Então assim, qual é a memória que a gente está plantando nele? De um casamento perfeito, de um casamento junto com Deus. Sim, os filhos veem, eles sentem se o pai e a mãe estão se amando, se o pai e a mãe estão indiferentes, os filhos sentem, tá? E uma outra coisa que eu queria também falar em relação a essa situação aqui da Sulamita, né? Esse morrendo de amor, ela nesse desespero, ela queria tanto o amado, também serve para a gente analisar o seguinte: às vezes o nosso cônjuge, ele está um pouco fraco emocionalmente, né? Às vezes a mulher, ela quer conversar com o marido, às vezes ela quer um afago, às vezes ela quer uma atenção, às vezes ela só quer um tempo. E aí, como casais, nós temos tirado esse tempo para escutar, para dar o afago, porque quando namorava, todo minuto era sagrado, todo minuto era... Não podia desperdiçar. Nossa, é sagrado, não podia perder tempo. Depois que casa, depois vamos deixar agonia.
pelo amor de Deus, vai olhar o menino. E às vezes a esposa ou o marido começa a ficar fraco emocionalmente, começa A se distanciar. ele fica, sabe, tira um tempo para conversar. Tira o dia corrido, nossa, e ainda mais em meio a toda essa pandemia, essa agonia toda, o dia parece que triplicou de atividades, de coisa. É verdade. Mas uma hora vocês vão ter que dormir, uma hora vocês vão ter que deitar a cabeça no travesseiro. E eu rogo a Deus que não seja um sono velado, um sono agoniado, mas que seja um sono tranquilo. E que seja um momento em que vocês tenham esse conversar, Essa intimidade, né? esse entender a fraqueza emocional às vezes que a mulher está sentindo, o homem está sentindo. Mas vamos seguindo, estamos terminando. Enfim, a gente chega no versículo 9. Então ela está lá, naquele aperreio todo e queria muito o amado, e ela diz o seguinte, e quem está assistindo àquela situação diz o seguinte: quem é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres, quem é o teu amado mais do que o outro amado que tanto nos conjuraste? Quem é esse homem? Por que você está querendo tanto ele? O que ele é para você? Por que ele é melhor do que os outros? E na minha versão diz assim: você é mais bela das mulheres. Responda: será que o seu amado é melhor do que o outro? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa para você? E aqui é uma coisa interessante. Nesse momento, Sulamita, ela acorda. É nesse momento que ela olha assim e faz: poxa, realmente, por que ele é melhor do que os outros? Nossa, por que o meu amado é tão especial? O que ele tem de tão especial? Nossa, poderia até, elas poderiam sentir certo desejo por ele também, o que ele tem de tão especial? Né? E isso faz com que ela crie coragem, e o contexto dessa história ela vai mudar, e vocês vão ver nas próximas lições, que não é mais aquela Sulamita sofrida, humilhada, agora é uma Sulamita que ela acordou, parece que acordou para a vida, e agora ela está... Eu não sofro mais, agora eu tenho a certeza que eu vou encontrar o meu amado porque ele é especial. E aí vem outro ensinamento. Com que olhos nós temos visto o nosso cônjuge? Tudo depende da forma como você olha. Ela estava olhando cega, com raiva, eu não sei, mas ela estava com uma indiferença com ele. E essa indiferença cegava ela. De tal forma que precisou que outras mulheres despertassem nela e ela pensasse: poxa, ele é especial. E às vezes, será que precisa disso? Precisa que outras mulheres, outras situações, faça a gente lembrar quem é o nosso marido pra gente? Faça a gente lembrar o que ele foi. Uma das coisas que eu estava conversando que é sempre bom rever as nossas fotos de casamentos, né? A nossa filmagem, quem tiver, rever os votos, como o Devson e a Elô falou, rever, sentar você mesmo, refletir, dizer assim: poxa, lembrar do que é o seu marido para você, né? Eu sempre gosto de lembrar assim do que o Daniel é para mim, né? Quando a gente começou a namorar, eu lembro que eu comecei a trabalhar. Nossa, foi a pior besteira que eu fiz. É o meu primeiro cartão de crédito. Daniel, ele sempre foi muito organizado financeiramente nesse sentido. E aí comprei roupa, comprei tudo, não foi, amor? E aí me endividei. Corri lá nos pés de Daniel: amor, e não sei o que. Ele veio com toda a calma, organizou, fez uma planilha, organizou minhas dívidas e eu consegui pagar tudo, né? Mas assim, eu sempre lembro disso,
e de outras coisas mais, o que ele faz por mim, o que ele faz pela nossa casa, pela minha família. Então, assim, com um olhar apaixonado, com um olhar de casal, como é que a gente está olhando para eles? Sim. Né? Esposas, como é que vocês estão olhando os seus maridos? Você Com tá que aí, olhos, né? Tá sendo ainda aquele homem que você viu, que encheu seus olhos, né? Que aquele homem que, poxa, você assim, é ele que eu quero. Então, assim, muitas vezes a gente perde isso no dia a dia. Mas não é que a gente não queira. É porque assim, as circunstâncias fazem com que a gente esqueça de que o outro é pra gente. E maridos, como é que estamos olhando para as nossas esposas, né? Com que olhos? Com os olhos só de ver os defeitos, só ver a parte ruim, mas a gente nunca olha com aqueles olhos e vê que, poxa, se não fosse por ela, eu não estaria nesse ponto, eu não poderia fazer isso, não me permitiria estar aqui. Com que olhos? Né? Precisou Sulamita passar por tudo isso para que os olhos dela enfim, enxergassem, poxa, o meu marido, o meu amado é especial. Quando ela estava Então, quase perdendo ele, né? Justamente. Então, vocês que estão assistindo, vocês que estão aí juntinho, do ladinho assim, olha para sua esposa, olha para o seu marido e pensa assim, poxa, eu não vou mais olhar você com olhos de pensando em defeitos, porque nós somos humanos, vai ter defeitos. Mas olha com os olhos abençoados de Deus e diz assim, ela é o presente que Deus te deu, ele é o presente que Deus te deu. Tá? E aprende a cuidar. Os casamentos estão se destruindo por causa da indiferença. Uhum. Tá? Não tenha paciência um com o outro, né? Essa paciência, ela é cotidiana, né? Ela é cotidiana, ela traz pra gente essa certeza desse amor que foi construído ao longo de um casamento, né? Aqui, eles começaram um casamento e tiveram, né, essa indiferença, mas assim, tiveram os altos e os baixos, e quando ela achou que ia perder ele, ela se lembrou de tudo que ela passou com ele, né? De tudo que ele já viveu, e viu que não posso perder esse homem, não posso perder, porque ele é o amor da minha vida, é ele que eu quero viver até que a morte os separe. Sim. Viva isso, né? Se doe um para o outro, né? Se doe mesmo, nesse sentido de renunciar. Muitas vezes a gente não renuncia os nossos caprichos por causa do outro. E Jesus, ele era assim, ele renunciou a vida dele por mim, por você, por vocês. E o casamento é isso, né? Eu estava vendo essa semana que o ministério de Jesus começou num casamento. Foi no casamento. Quando ele fez o milagre lá da água que virou vinho, né? Foi no casamento, no lar. E o centro do nosso lar, meus queridos, é que seja Jesus. Ele que tem que ser o centro. Porque se a gente não tiver esse Deus, a gente não sobrevive. O casamento, nenhum relacionamento sobrevive se não tiver Deus como base. Então, assim, vamos pensar nisso, vamos pensar que o Senhor, Ele é o Senhor do nosso casamento, né, Sim. amor? E isso a gente chega à nossa conclusão, meus irmãos. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E ela tem que ser aniquilada de qualquer jeito dentro dos nossos lares. Não deixa que isso cresça. Amém? Amém? E para a gente finalizar, vamos adocicar, né, o nosso domingo,
né, o nossa semana, o nosso mês, nosso ano, nossa vida inteira ao lado dos nossos maridos, né? E dizer e chamar o Senhor mais uma vez para esse relacionamento, né? Foi desafiador para a gente dar uma lição para casais, para tantos casais que tem tanta idade de casados, né? E a gente só tem 11 anos de casados, mas uma bagagem enorme, né? E assim, e eu creio que foi Deus que nos uniu, né? Deus tinha um propósito na minha vida, tinha um propósito na vida de Daniel. E esse propósito nos uniu, e foi o Senhor, né? Ele fez com que a gente se conhecesse, né? E aí, hoje estamos aqui. Claro, temos os nossos altos e baixos, mas não vale, né, apenas a gente deixar que esses baixos prevaleçam, né? Vamos prevalecer os altos e vamos adocicar os nossos maridos com bombonzinhos doces, né, amor? Compre a balinha que você tiver em casa e Isso. compartilhe com ele esse momento, sentem, conversem. E é isso, tá, meus irmãos? Ó, Tássia deixou 2 atividades. Ah, né? é. A Tássia gosta de deixar umas atividades. Uma foi, deixa eu ver se eu lembro, que coloquem no grupo, no grupo do DBD, da sala de vocês, tá? Na sala do livro especial, algo que lembre, né? Uma atitude. Uma atitude ou algo físico. Algum físico que lembre Esse do é outro. o exercício E manda 2. pra mim, tá? O exercício 2 é pegar. Aí eu recomendo que os maridos façam isso aqui, tá? Comprar um docinho, um chocolate e presentear a amada, tá? Junto com as cartinhas, né? Aqueles que não fizeram, ainda tá em tempo para fazer. Pois é. A sabedoria já diz o seguinte: quem quer plantar, né? Não, quem quer colher tem que plantar desde cedo. É. Então, desde cedinho, presenteie a sua amada nesse domingo, tá? E meus irmãos, foi um prazer enorme dar essa aula para vocês. E nós queremos agora orar para finalizar. Que Deus possa estar abençoando os casais da nossa igreja, os casais de todo o mundo, né? Deem as mãos e orem juntos. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso e permite que momentos como esse, ó Pai, mesmo à distância, mesmo com videoaulas, ó Pai, Amém. o Senhor faz com que a tua igreja esteja junta, esteja próxima, aprendendo de Ti, Pai. Amém, Deus. Queremos pedir, Senhor, especialmente pelos casais da tua igreja, para que o Senhor os guarde de sabedoria, Pai. Para que nenhuma indiferença venha a crescer nos lares, Senhor, que nenhuma indiferença venha a tomar conta desses lares, ó Pai. Amém, Deus. Mas que o amor, ele superabunde em tudo na vida desses casais, ó Deus. Muito obrigado por tudo, obrigado por essa aula. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.